A cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais se veem às voltas com centenas, milhares de casos que devem ser analisados e julgados. A Lei Eleitoral de 1997 é sujeita a interpretações e normas, sobretudo com os avanços dos meios de comunicação que permitem novas formas de propaganda. Para falar sobre lei eleitoral e mídia, Cidadania convidou o advogado Admar Gonzaga, especialista na matéria. Doutor Admar, seja bem-vindo. Muito obrigado. A lei foi criada e deve-se esperar dela que torne a disputa eleitoral mais igualitária, que quem está disputando tem as mesmas condições de vencer o pleito. Ela atende atualmente a essa finalidade? Creio que sim, creio que sim. A lei eleitoral ela foi formulada e vem sendo aperfeiçoada justamente para se dar a igualdade de oportunidade entre os candidatos, que é a base da democracia. Mas acontece que essas leis nem sempre são feitas com aquele cuidado, com aquela antecedência, vamos dizer, debates com as pessoas especializadas do setor que elabora essas mídias formidáveis. Pessoal mais técnico, né? Pessoal mais técnico. E o que, a princípio, pode-se pensar que vai baratear custos, causar um equilíbrio, muitas vezes acaba encarecendo, porque para driblar a vontade da lei, muitas vezes se usa de artifícios técnicos que encarecem sobremaneira os programas. Agora, especificamente, quando se fala em televisão, nem todo o público entende por que alguns partidos têm mais tempo, outros não têm tempo, por que alguns partidos cedem seu tempo para outro partido da coligação. Como é que é feita essa divisão do tempo de televisão para os partidos? A divisão, segundo a norma, ela é feita 1/3 igualitariamente e 2/3 de acordo com o número de parlamentares, deputados federais eleitos na eleição anterior. E assim é feita essa distribuição com essa proporção. Mas muitos não entendem e já digo que 2 ministros, pelo menos um ministro atual e um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também não concordam com isso. Entendem que tem que ser a igualdade para todos os candidatos. Mas aí a gente tem um outro lado da moeda. Nós temos partidos realmente que são reconhecidos como partidos com ideologia, com propostas bem reconhecidas, com posicionamentos, e outros partidos, o nosso espectro partidário está muito pulverizado. Então existem partidos muito pequenos que não se sabe exatamente qual é a proposta e realmente não ganharam um corpo suficiente. Então, com isso, eu acho que a princípio a lei está bem aplicada. Agora, o senhor fala daqueles partidos menores que disputam, ou melhor, se acotovelam para conseguir o espaço e enfrentaram até algum tempo atrás, não sei se ainda presentemente isso acontece, aquela famosa ameaça da cláusula de barreira, ou seja, a necessidade de que fossem votados num determinado percentual, num determinado número de estados para que continuassem a ter direito, inclusive ao fundo partidário e ao tempo de propaganda na televisão. Eu chamo a atenção pelo seguinte, se não me engano, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que hoje desponta como partido em ascensão, principalmente com a sua liderança lá do governador Eduardo Campos, em Pernambuco, o PSB durante muito tempo foi ameaçado por essa cláusula de barreira, né? Mas, por outro lado, existem partidos aí que se sabe que são partidos fundados assim, de uma forma um tanto quanto não muito clara, de ideologia muito clara, e alguns até têm candidatos a presidentes e a governador e a prefeitos que disputam eleições e que têm direito a recolher esse fundo partidário e têm tempo de televisão. Qual seria a reforma ideal no seu entender? Olha, essa é uma pergunta complicada. A reforma, no meu entender, ela teria que primeiro passar... Você vê, a cláusula de barreira, como você disse, ela esbarrou no direito das minorias. Esse é um princípio consagrado na preservação... Que é um princípio democrático. É um princípio democrático de você atender e dar espaço às minorias. Elas têm que ter algum espaço. O PSB foi se apresentando como um partido sério,
um partido sério, e acabou ganhando lugar ao sol e hoje desponta como uma força em ascensão. Uma força em ascensão, exatamente. Isso pode acontecer com outros partidos. Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes, são esses partidos sendo usados de uma forma um pouco inadequada. E o PSB não. Alguns partidos pequenos, eles se apresentam mesmo com ideologia e isso tem que ser muito respeitado. Uma reforma política é complicado, porque os parlamentos geralmente são assembleias de vencedores, né? E há muita dificuldade de se modificar a regra do jogo. Porque, na verdade, quem está no poder, não quer abrir mão dele, por né? aquilo, exatamente. Então, há geralmente entre os partidos que ganharam aquele maior espaço aquela forma de obstaculizar qualquer medida que altere esse sistema que lhes foi favorável. Reforma política é muito complicado para se resumir assim, mas eu acho que o respeito às minorias é importante também a aplicação rigorosa das leis para esses partidos que não caminham seriamente, por exemplo, que estão reiteradamente tendo suas contas desaprovadas no Congresso. A norma, ela prevê a cassação do registro desses partidos. Mas é muito difícil que ela seja. É difícil, mas aí existe. No mundo jurídico existem ainda muitos recursos. Exatamente, mas o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela dá respostas muito rápidas. Como se ele tem 14 mil, se eu li, acho que semana passada, nós estamos aqui quase a meio caminho da eleição, né? Exatamente. Semana passada, uma manchete de jornal, TSE tem 14 mil casos. Exatamente, porque nós tivemos... Tem pessoal para isso? Tem pessoal. Tem pessoal. Eles fazem um esforço formidável. Mas não é igual aquela consulta de médico? Não. Eles fazem um esforço... Não, os processos são geralmente muito bem resolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu falo de cadeira, porque estou lá sempre. Agora, o que nós tivemos aí? Nós tivemos a aplicação nesta eleição da ficha limpa. Então está havendo uma depuração do mundo político para afastar um avanço extraordinário. Então há um preço a pagar por isso. Nós vamos pagar um preço, eu acho um preço módico. Você ter aí talvez um represamento de alguns processos que talvez não terminem, não sejam solucionados antes da eleição, mas se fará a depuração daqueles que realmente merecem ascender a cargos públicos e aqueles que não merecem. Então esse filtro deve ser colocado e há um preço a pagar. Então, nesta primeira eleição, nós teremos realmente esse problema. Porque, primeiro, a jurisprudência está sendo formada para cada caso, então esse filtro depois já vai depurar. A próxima eleição, nós já vamos ter um comportamento diferenciado. Primeiro que nós vamos ter candidatos muito melhores. Muito melhores. Você já expurgou do processo eleitoral aqueles que tinham aquelas condutas reprováveis. E agora... Acho que essa é a expectativa de todo Essa é a expectativa, né? Que as pessoas de bem se aproximem da atividade política. Essa é a grande sacada desse processo. Doutora Adimar, eu vou ter que reconduzir a nossa conversa aqui por minha própria curiosidade, eu saí um pouco dos trilhos. Na primeira eleição em que tivemos propaganda através da televisão, ainda era na época da ditadura. Foi em 1974, quando o MDB elegeu das 22 ou 23 cadeiras em disputa, vencendo, inclusive, surpreendentemente, o partido da Arena, que era o partido da ditadura militar. E nessa ocasião, nos contou há pouco, numa entrevista, o ex-senador Roberto Saturnino Braga, que era gravado ao vivo. Quer dizer, não era gravado, era transmitido ao vivo e o tempo era igual para todos, então... Quem tinha seu recado para dar, dava ali sem qualquer pirotecnia, sem qualquer efeito especial. Não era mais democrático isso do que hoje? Olha, por um lado sim, mas por outro você tinha o bipartidarismo. Bom, vamos considerar. Até que o tempo de cada um fosse diferente. Certo. Mas que tivéssemos propostas sem efeitos especiais, sem cenografia, sem cenários montados. Sim. Quem fala ao vivo dá o recado com muito mais sinceridade. É mais democrático. Agora,
Hoje nós temos um espectro partidário muito maior, então há que se adaptar à lei e não há tempo para tudo isso. Senão nós teríamos para dar oportunidade para todos, para basicamente utilizar todo o tempo da propaganda para se poder transmitir uma mensagem razoável. É evidente que um programa de governo, uma proposta de programa de governo não pode caber em minutos. Exatamente. Mas, no caso, ficaria em segundos. Alguns segundos é impossível. Impossível. Mas, da mesma forma, eu acho que uma criação de fantasia, um mundo da computação gráfica, ela serve também para iludir o eleitor. E o tribunal tem técnicos capacitados para analisar isso? Olha, eu lhe pergunto pelo seguinte, desculpe me alugar um pouquinho. Existe uma determinação agora, depois dessa primeira eleição, a coisa foi se aperfeiçoando de alguma forma, e outras vezes houve um retrocesso. Mas hoje, por exemplo, nas inserções, ou seja, naquela propaganda que se assemelha ao candidato a aparecer durante ao comercial de TV, que é o que é mais disputado. Entre um programa e outro, entre uma novela e outra, entre um programa jornalístico de grande audiência, entra ali a inserção do candidato. Nessa inserção, explicitamente, se não me engano, a lei determina que não pode haver qualquer efeito especial e que tem que ser uma gravação de estúdio. Porém, desculpe falar, mas como profissional eu identifico várias falhas ali. A lei é burlada com constância. São efeitos especiais, são cenários com efeitos de computação gráfica, são estúdios que a gente sabe que são montagens. Exato. E por que o tribunal não ouve especialistas que aconselhem melhor? Porque o que acontece também? Isso daí não é só você colocar, vamos dizer assim, transferir toda essa responsabilidade para o Poder Judiciário. Eu, por exemplo, eu sou advogado, já participei de campanhas políticas. Se eu vejo uma propaganda e identifico, e a campanha identifica que há uma burla daquela propaganda, o que ela pode fazer? Ela pega seus técnicos, vão ao escritório de advocacia ou ao jurídico da campanha, explicam, aquilo lá está irregular, aquilo porque é cena externa, nós estamos em desvantagem, temos menos dinheiro do que a outra campanha, por favor... Mas essa essa é a queixa de todos. Cabe ao advogado pegar essa informação dos técnicos da campanha, escrever, deduzir isso numa petição, numa representação, encaminhar ao juiz e explicando a ele corretamente de uma forma que ele também entenda. Com fundamentação técnica. Com fundamentação técnica. O juiz, o advogado, não é obrigado a entender. Não é obrigado a entender disso. Por isso, os advogados precisam dos técnicos da mídia para poder deduzir uma petição e apresentá-la ao juiz. E aí o juiz, se convencendo daquilo, aplicará a lei de forma adequada. Então, isso é um conjunto de fatores. A culpa é do judiciário? Não. É do advogado? Não. É da campanha? É de todo mundo. É de todo mundo. A campanha tem que informar o advogado, que informa o juiz, e aí a lide, aquela demanda pode ser resolvida de forma adequada para a aplicação correta da lei. Eu vou pedir licença ao senhor, porque vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós voltamos falando sobre direito de resposta e internet. Até daqui a pouco.